A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao programa Anunciando o Evangelho Eterno. Um programa que, aliás, foi uma das primeiras iniciativas da Igreja Cristã Maranata, ainda na época da pandemia, e transmitido à época pela TV aberta também, para que nós pudéssemos levar até você aquilo que o Senhor estava mostrando, aquilo que o Espírito Santo estava dirigindo, sobretudo na Escola Bíblica Dominical, e nós já estamos aí caminhando para 4 anos desse programa. Que bênção, que maravilha, bom saber que você está aí, bom saber que estamos juntos às sextas-feiras na transmissão inédita com outras reprises pela TV Manaim, através do nosso canal no YouTube, através da TV Manaim, como eu falei, canal 126 via satélite aberto, canal 85 pela Sky Livre. Também estamos nas diversas plataformas, estamos nas redes sociais. Você sabe disso, você que acompanha a Igreja Cristã Maranata. É mais uma edição, então, do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E agora você vê os pastores que estamos aqui. Às vezes você tem experimentado, por qualquer demanda, às vezes estamos só 2 de nós aqui, né? Por um não pode, tá? Hoje nós estamos em 4, já o negócio está frutificando, né? Então vamos começar apresentando o pastor Adriano Teixeira, não é isso, Adriano? Adriano Teixeira, que é pastor. Eu tenho a honra de estar com o pastor Adriano na igreja da Praia da Costa 4, né, Adriano? Estamos ali junto com o Diniz, aliás, né? Diniz, que é o nosso pastor, né? Estamos juntos ali na Praia da Costa 4. O Adriano já tem participado de alguns conteúdos nossos aqui e hoje está aqui como convidado. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma satisfação estar aqui com todos. A paz do Senhor a todos. Amém. E Daniel Moreira, Sérgio Souza, estamos sempre aqui, né, gente? Paz do Senhor a vocês. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Adriano, Sérgio, Pai do Senhor a todos, queridos. Amém. Pai do Senhor, Daniel, Adriano, Josias e a todos. Vamos lá. Olha só, deixa eu começar explicando uma coisa. Ao longo desses 4 anos, nós temos recebido muitas participações que têm sido enviadas, irmãos que mandam mensagens, e a gente tem sempre trazido uma alegria para nós, né? Mas, por um período, nós vamos suspender essas participações e vamos aos poucos inserindo algumas coisas novas no programa e tudo mais, porque a gente está precisando fazer uma readequação do tempo. Mas mesmo assim, nós vamos trazer aqui 2 vídeos que nos foram enviados e se você quiser continuar participando em vídeo, você pode participar. Tá? É o mesmo QR Code que a gente sempre apresenta, está na tela, só apontar a câmera do seu celular, só que aquela participação por texto, nós não vamos mais trazer aqui. Você pode continuar mandando, não tem problema nenhum, uma alegria para nós saber, contando experiências, falando. Você quer usar para interagir com a gente? Fique à vontade. Mas nós vamos aqui trazer apenas alguns vídeos agora, por conta dessa readequação do
tempo. Então nós vamos trazer 2 vídeos. Um desses vídeos veio da cidade de Irún, que fica na Espanha. O nosso irmão Pedro gravou esse vídeo. E também um outro vem de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, irmão Wagner. Inclusive ele comenta que ele está em 2 igrejas, uma no Brasil e outra acho que no Paraguai, que está do outro lado da fronteira, que ele dá assistência ali também. Vamos assistir os 2 vídeos. La paz, Señor Jesús, a todos hermanos. Me llamo Pedro, soy de la iglesia de Irún, en España, en el ministerio del pastor Pablo, y quiero hablar sobre el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Quiero primeramente decir que ha sido de gran bendición para mi vida, he recibido un renuevo, el Señor habló conmigo sobre algunos aspectos que tenía que cambiar en mi vida, arreglar, pero estoy feliz, alegre, porque he tenido el tiempo y la oportunidad de arreglarme con el Señor. Y hermanos, como ha sido dicho allí en el programa, aún hay tiempo de nos preparar para este momento tan grandioso que será el arrebatamiento de la iglesia fiel. Y mis hermanos, es una bendición saber que tenemos un Salvador, que tenemos un medio de sermos salvos y de heredarnos esta tan gran salvación, que es el Señor Jesús. Él es nuestro Salvador, Él es el camino. Amén. La paz del Señor Jesús a todos hermanos. A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Wagner, da igreja de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, do Ministério do Pastor Júnior Rizzo. O programa Anunciando o Evangelho Eterno tem nos proporcionado experiências profundas e marcantes com o Espírito Santo de Deus. Falo como jovem e tem sido maravilhoso o ensino, que é praticamente uma sequência da Escola Bíblica Dominical e que continua tratando dos aspectos doutrinários, nos ajudando a crescer cada vez mais aos pés do nosso Jesus, aprendendo mais no que diz respeito ao momento profético que nós estamos vivendo e nos mantendo alertas para este momento, que é o momento do breve. Glorifico muito ao Senhor Jesus, pois tem sido edificante para as nossas vidas e, em particular, para o meu lar. A paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Pedro. Obrigado, Wagner, pela participação de vocês. Você quer interagir com a gente, mande também o seu vídeo, no máximo de 30 segundos, e a gente vai escolher alguns para colocar aqui, para dar um pouco mais de dinâmica a esse conteúdo. Muito bem. Hoje, o tema do programa é o amor incomparável. O amor incomparável. Aliás, quando se fala desse tema, dessa expressão amor dentro do livro de Cantares, é quase que a palavra que define todo o conteúdo do livro de Cantares, sobretudo o conteúdo profético que fala do maior amor de todos. Isso está desde o início, de quando nós começamos a trabalhar o livro de Cantares. E eu vou ler um texto, Cantares, capítulo 8, verso 7, para que vocês comentem, porque fala sobre a força desse amor incomparável, o que esse amor resiste. O texto diz o seguinte, Cantares 8, 7, as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por esse amor, certamente a desprezariam. E aqui eu abro para vocês já começarem. Sérgio, você quer fazer uma introdução? Na verdade, você falou do livro de Cantares e do amor como a ênfase maior, e é isto mesmo, porque Cantares vai mostrando na maior parte do seu conteúdo o relacionamento entre um noivo e uma noiva. E as expressões que um leva para o outro, expressões relativas aos sentimentos. Profeticamente, nós sabemos, já temos falado, tem sido ensinado também, claro, na Escola Bíblica Dominical, que esse noivo profetiza o Senhor Jesus, a pessoa dele, e a noiva, a igreja fiel. Então, esse amor, na verdade, é a união. O que une em Cantares o noivo e a noiva? O amor. E aí eu só, fechando essa introdução, o que une hoje a igreja ao Senhor Jesus é o amor que, na verdade, é o seu Espírito, é o Espírito Santo. Glória a Jesus. Daniel, esse amor que é o Espírito Santo,
e que foi derramado, ou seja, para que esse Espírito Santo fosse derramado, ou o maior ato de amor pelo homem, podemos cravar isso, foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele morre na cruz do Calvário, quer dizer, o Pai, pelo seu imenso amor, dá o seu filho, por amor, obedece à direção do Pai, né? Seja feita a tua vontade, é o que o Senhor Jesus disse ali na véspera da sua morte, e ele vai à cruz do Calvário, e esse Espírito Santo ele é derramado, né, sobre a igreja como uma expressão maior desse amor. E o texto que nós lemos diz o seguinte, que as muitas águas não poderiam apagar esse amor. Eu até vejo aqui do ponto de vista que eu queria saber também a impressão de vocês, do ponto de vista profético, é que a expressão está no futuro. As muitas águas não poderiam apagar, quer dizer, nunca poderiam apagar, não é nem só o futuro. Em todo tempo elas não poderiam apagar esse amor. Nós estamos vendo aqui uma expressão do Velho Testamento apontando para o derramar desse amor no Novo Testamento. Então, a força desse amor, ela não pode ser derrotada pelas muitas águas. O que é que a gente entende disso? Eu me lembrei também, companheiros, do texto do Evangelho de João, que Deus amou o mundo de tal maneira, então não se achou uma palavra para expressar a grandeza deste amor. Então o Espírito Santo inspirou João, mas de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Então nem a morte pôde reter esse amor, né? O amor de Deus é mais forte que a morte. Então a igreja, ela sempre enfrentou essa oposição do mundo, as agitações do mundo, não é, Sérgio, Adriano? Então essa expressão, as muitas águas, elas falam exatamente disso, do mundo, com as suas tribulações, agitações, e o Espírito Santo, que é este amor, ele garante essa fidelidade, né? As muitas águas não poderiam apagar este amor, porque é como se fosse uma chama que foi acesa, que o batismo com o Espírito Santo é o fogo, né? Que é o batismo de fogo, é uma chama que nasce na alma, não só no coração, mas na alma. E as agitações do mundo, as tribulações, nada disso nunca vai poder apagar esse amor, porque é o amor perfeito. Amém. É um amor que vem da eternidade. Glória a Jesus. Adriano, você quer fazer um comentário nessa mesma linha? Sim, o livro de Cantares tem sido uma aquisição, digamos assim, espiritual para nós. Nós temos vivido a experiência do livro de Cantares, que ao longo da história foi muito contestado. Por que esse livro ele está no cânon bíblico? Já que ele é uma história de amor, como o pastor Sérgio disse, né? Mas o que não se percebe muitas vezes é que, justamente por ser uma história de amor entre o noivo e a noiva, é que ele tem o seu devido lugar no cânon bíblico, porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é uma história de amor. Então você tem ali como um fio que perpassa toda a Bíblia, você tem ali uma história que é a história do amor de Deus pelo homem, de Gênesis a Apocalipse. Desde o momento que o homem cai até o momento em que Jesus resgata o homem, você tem uma história de amor que é condensada no livro de Cantares. Em 8 capítulos, toda a história da igreja, desse grande amor, está ali resumida para nós, né? E é uma espécie de triunfo. A Bíblia fala assim que graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo. Então, é uma expressão de triunfo. Nada vai apagar esse amor. Ou seja, se alguma dúvida alguém tem sobre o poder do amor de Deus, nem as muitas águas, como o pastor Daniel disse, né, poderiam apagar aquilo que é representado por uma chama, né? O amor é como uma chama, e as muitas águas não têm poder para apagar essa chama. Me vem a figura de um incêndio. Você vê uma chama ali em determinado local, se as muitas águas caem sobre aquela chama, imediatamente o fogo se extingue. Mas em relação à vida espiritual, Amém. Essa chama, nenhuma água, Glória a Deus. nenhuma enxurrada, nada pode apagar o amor de Deus. E não são poucas águas, são muitas muitas águas. águas. Você falou, Adriano, desculpa, Pois não. Daniel,
da Bíblia, desse amor que vai atravessando toda a palavra. E quando nós vamos exatamente nesse sentido, examinando a Bíblia, você falou da queda inicial do homem, e toda a palavra é assim. Você pega o povo de Israel, quantas vezes aquele povo se rebelou e desobedeceu, e murmurou, e o Senhor deu chance, Por quê? Porque ele é fiel à sua palavra e ao projeto que ele estabelece. Não é por outra razão que a misericórdia de Deus, ou seja, o seu amor que nos traz o perdão, é a causa de nós não sermos consumidos. Nada apaga esse amor. Há um aspecto interessante nesse texto, né? Um dos aspectos, né, a gente tem que ressaltar, porque são muitos interessantes nesse texto, é que ele começa na sua primeira expressão falando daquilo que é a ação de Deus, a ação do Pai, né? É o amor do Pai revelado em Jesus e o Espírito Santo como decorrência disso. Então, não há quem possa apagar o amor do Pai, ou seja, da grandeza, da majestade, da soberania de Deus, é um amor que o homem não consegue apagar. Tá? Só que na segunda parte, ele já começa a falar sobre a ação do homem, né? Ainda que alguém desse toda a fazenda, ou seja, daquilo que vem do Pai, isso é inabalável, é inapagável, se a gente pode usar essa expressão. Mas aqui ele mostra o que o homem, quão pequeno o homem é diante desse grande amor, a ponto de que, se ele desse toda a fazenda da sua casa, ele não conseguiria ter acesso. Eu queria que vocês comentassem essa segunda parte do versículo. Ainda que alguém desse toda a fazenda. Eu diria, Josias, que o texto ele fala desse grande amor, comparando com as muitas águas, e depois mostra o máximo daquilo que o homem pode oferecer em troca desse amor, que é muito pouco. É algo material, a fazenda de sua casa, isso é desprezível diante da grandeza, porque o último verbo da frase é desprezariam. Uhum. É desprezível, o homem não tem nada que pode se contrapor à grandeza e ao poder desse amor que é comparado às muitas águas. Né? Então, de certa forma, coloca o homem no seu devido lugar. A gente poderia fazer uma pergunta, né? O que daria o homem em resgate de sua alma? Nenhum valor terreno se compara ao valor de uma alma remida e uma alma salva. Por Amém. isso que é desprezível. Né? É o limite do homem. Amém? Porque o amor de Deus vem da eternidade para levar o homem para a eternidade. E a fazenda, ou seja, tudo que é deste Material, mundo, né? fica neste mundo. A gente percebe, ou nós percebemos o nosso tamanho, né, diante do grande amor de Deus. Há um texto da palavra que eu vou ler agora, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 20 e 21, e que falam sobre essa relação entre aquilo que o homem tem e pode fazer e aquilo que Deus dá pelo seu amor. Diz assim: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Quer dizer, a Bíblia fala, e o pastor Adriano trouxe uma mensagem recentemente, eu estava assistindo, vendo a mensagem, e é interessante que você começou, Adriano, falando assim, vamos começar a falar bem desse cidadão, depois a gente fala mal dele, né? Ah, você estava lá, né? Você estava lá. Pois é, porque ele falou assim, um homem próspero, um homem inteligente, precavido, que estava num momento de muita prosperidade na sua vida, mas ele colocou nisso sua alma, e a palavra é o seguinte, louco, essa noite te pedirão a tua alma. Vocês querem comentar? Bem, Pode falar. Porque quando a expressão, né, é louco, como diz assim, insensato, Uhum. né, sem juízo, né, porque está muito ligado esse texto ao final do versículo, lá de Cantares, né, sobre a casa, sobre a fazenda, né,
Então, tudo isso que é desse universo criador morre aqui. Mas o amor de Deus, não. O amor de Deus é eterno. Amém. Então, esse amor é que trouxe a vida eterna para o homem, né, que nos remiu, que através de Jesus, derramado o Espírito Santo, nos resgatou. Então, você não ser rico para com Deus é realmente uma insensatez com relação à vida eterna. E uma coisa importante é que o texto não proíbe o ajuntamento Não, de tesouros. é verdade. Não há proibição em você estudar, se preparar, ter alguma coisinha Prosperar, na sua né? vida, prosperar, casar, ter família. Não há problema nisso. O problema é quando você não é rico para com Deus. Isso. E essas outras coisas superam aquilo que deveria ser a sua vida na presença de Deus. Esse é o problema, não é, Adriano? Sem dúvida. Eu fico pensando, quando a gente viaja para outro país, a gente pensa o seguinte, que moeda que eu tenho que comprar para ir para esse país? Eu não posso chegar em determinado país que não aceita reais e usar reais. Eu não posso querer comprar o amor de Deus usando como moeda de troca a minha fazenda, o que eu tenho de material. E assim também esse homem imaginava que ele compraria sossego para a alma dele com tesouros dessa vida. Quer dizer, o meio de troca, a moeda que a gente usa é espiritual. Amém. Então a gente só compra o sossego, a paz para nossa alma com tesouros que na verdade vêm da eternidade. Né? Daniel fez uma pergunta. E compra, assim, uma expressão didática, né? Didática, Porque, sem dúvida. na verdade, o preço Já foi pago. pago. Só alcança. Agora, o aspecto aqui, Daniel fez uma pergunta agora há pouco, que daria o homem em resgate a sua alma, pela sua alma, né? E a gente vê o seguinte, o quanto pessoas, o ser humano, numa situação eminente de morte, de perda dessa vida aqui, o quanto ele faz tudo que ele pode para não perder essa vida que é finita. É finita. Lázaro, Jesus ressuscitou uma vez, mas teve outra vez que ele partiu e foi. Né? Ele foi uma experiência ali, mas a vida é finita. Lázaro, a filha de Jairo, né? O filho da viúva na cidade de Naim, todos são pessoas que Jesus ressuscitou, pessoas que foram ressurretas na Bíblia, mas que chegou o momento final da vida né? A história seguiu, correto? Mas aqui o que está em jogo é a alma Amém. do homem. São outros valores. Que superam muito, porque tudo isso que nós conseguimos na vida aqui é desprezível em relação ao que Deus tem para oferecer, a salvação, o resgate da alma. E para a gente ter uma ideia da dimensão e do valor e do quanto isso é transcendental, é o termo que me ocorre aqui. Eu vou ler um texto em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, Amém. como de um cordeiro imaculado e Olha, incontaminado. Jesus. Que maravilha! Por isso que quando nós nos esforçamos e lutamos para conquistar tesouros celestiais, espirituais, nós estamos reconhecendo o preço que foi pago. Nós estamos sendo gratos ao que Jesus fez por nós, a preciosidade desse sangue. Glória a Jesus. Bom, a gente vai seguir aqui. Antes disso, eu só queria fazer um breve comentário que me ocorreu. Quando a Bíblia trata alguém por louco ou insensato, né? Insensato é o que constrói a sua casa sobre areia. As 10 virgens você tinha as loucas, né? As insensatas que não... Quer dizer, Deus o tempo inteiro chamando a atenção de que aquele que não leva a sério o projeto eterno de salvação... Não dá valor. Né? Não dá valor, que troca por outras coisas, né? Por essa vida, para Deus é como um louco, é como um insensato, né? Isso é só uma ocorrência. Mas vamos lá, vamos seguir com o livro de Cantares, porque agora nós vamos passar para outro verso, que é o verso 11 do capítulo 8, e que diz assim:
teve Salomão uma vinha em Baal-Amon. Entregou essa vinha a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Como é que a gente discerne esse texto do ponto de vista profético? Bem, essa vinha aí, profeticamente, se remete à igreja fiel, né? Então, o Espírito Santo foi derramado no Pentecoste, é como se ele estivesse ali plantando esta vinha. Ali foi a semeadura, né? O nascer da vinha. Entregou a uns guardas, aos servos fiéis, aqueles que aceitaram o projeto da salvação, aqueles que se dispuseram a cuidar dessa vinha, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Então a prata fala da redenção, né? Então o Espírito Santo, esse que executou, né, esse que autentica, que sela o projeto da salvação, a redenção, né, ele também fornece todo o recurso para o homem viver esse projeto da salvação. Amém. Agora, Adriano, ó, provocar aqui nosso convidado. Não, põe ele para trabalhar. O texto diz que a vinha pertencia a Salomão. E Daniel falou de Salomão como tipo do Espírito Santo. Como é que você poderia resumir essa figura de Salomão e o fato dele ser dono de uma vinha, a aplicação profética? O texto deixa claro para nós que tudo que nós fazemos apenas enquanto mordomos. A vinha não é nossa. A obra do Espírito Santo, o evangelho que nós buscamos, é um evangelho que não foi imaginado por um determinado líder, por alguém, foi pelo Espírito Santo. E nós estamos trabalhando nessa obra do Espírito Santo. O texto é bastante claro nesse sentido. Com um privilégio extraordinário. Nós estamos sendo comparados com guardas, que na verdade eram lavradores, responsáveis por trabalhar na vinha. E a palavra fala que os lavradores devem usufruir do fruto dos seus trabalhos. Então, o texto diz que eles entregavam prata para Salomão, porque de fato nós temos que entregar ao Espírito Santo alguma coisa, que é o resultado do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso esforço, que culmina sempre em salvação. Mas, tomando licença aqui para avançar sobre o texto, Josias, no versículo seguinte fala que eles também recebiam. Uhum. Então nós somos também muito bem remunerados. Salomão, existe alegria no céu quando o pecador se arrepende. Né? Então, as 200 peças, as né? 200 peças de prata. Então a nossa alegria é que nós hoje estamos trabalhando na vinha de Salomão. Não é na vinha de alguém que um dia imaginou essa obra em nosso meio. Né? Foi o Espírito Santo que fez todas as É coisas. a obra do Espírito. A obra do Espírito. Maravilha. Que é uma segurança muito grande para nós, enquanto crentes em Jesus. Porque uma coisa é eu dizer assim, eu estou aqui e tudo meu está diante do pastor Daniel, ele é aquele que me direciona, aí daqui a pouco ele falha, ele fica doente, ele morre, e como é que eu fico? Não é? Porque nós somos falíveis, claro. Nós passamos. Agora, o dono da vinha, ele é eterno, ele não falha, ele não se engana, ele é o espírito de profecia, ele avisa, ele resgata, restaura, liberta. Então é muita segurança para nós sabermos que ele é o dono. E o que me chama a atenção também, nisso que você colocou, o pastor Adriano ali também colocou muito bem, é a confiança de Salomão, que é a confiança ao entregar a vinha para esses guardas tomarem conta dela, cuidarem dela, usufruírem dela, né? Isso também, eu vejo nisso aí a graça de Deus para o homem. E a honra. Exatamente. E a honra para aqueles que são guardas da vinha, né? Porque Hebreus fala, né, Josias, que essa obra ela foi confiada
aos servos, não foi nem aos anjos, É isso mesmo. foi a nós, Aos homens. como guardas, para trabalhar. Isso é um privilégio que nós temos. É né? uma bênção muito Maravilha. grande. E há um texto da Bíblia que eu quero só lembrar dele aqui, que diz assim, bem-aventurado aquele que quando o Senhor voltar o achar servindo assim. Esse texto ele precisava ser balizador de todo servo, porque o servo serve. Isso O servo tem um trabalho, né? Ele exercita o seu serviço, ele vive o seu serviço. Então, como servos que somos, e aqui pastores, diáconos, obreiros, grupo de intercessão, irmãs, enfim, é importante dizer o seguinte, muito bem, a vinha é de Salomão, ou seja, a obra é do Espírito, tem um dono, eu tenho essa segurança. Agora, o que é que eu estou levando para Salomão, né? Porque cada guarda lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. O que é que eu estou levando para o Senhor? Qual a minha... E aqui nós glorificamos o Senhor, porque o Senhor tem nos feito viver nessa obra uma coisa totalmente diferente, porque não estamos falando aqui de contribuição financeira. Não. É isso mesmo. Nós estamos falando de entrega, de resultados, É isso mesmo. de dons espirituais. Dedicação, A vinha de Salomão, compromisso. o dom é do Espírito Santo, mas quais os resultados na minha vida? Né? Quais os resultados no crescimento da igreja? Quais os resultados do meu envolvimento? O que eu estou levando? Não é para o presbitério, não. O que eu estou levando para Salomão? Porque ele me confiou alguma coisa, ele me confiou uma vinha, ele me confiou o serviço. Né? Até porque não existe salvação sem serviço. Isso. Eu vos nomeei para que vades e deis frutos. E outra coisa, vou te chamar de modelo. No modelo desta obra, e aí de forma específica da Igreja Cristã Maranata, naquilo que foi desenhado pelo Espírito Santo, todos podem trabalhar, não é? Todo mundo é membro de um grupo de assistência, e o seu grupo de assistência tem atividade. É culto profético, tem madrugada, tem visita, e ajuda, e assiste, etc. Ou seja, todos aqui podem levar alguma coisa para apresentar ao rei Salomão. Isso é maravilhoso. Eu me lembro de uma experiência que eu tive acesso, que eu tomei ciência ainda na juventude, e o fato de eu lembrar é um bom sinal, né? Porque já tem tempo que isso aconteceu, mas de uma jovem também, né? Deficiente visual total, né? A pessoa que não enxerga gosta de ser chamada de deficiente visual, é diferente do surdo. O surdo gosta de ser chamado de surdo, e não de deficiente auditivo. A gente vai aprendendo essas coisas, né, interagindo com acessibilidade. Mas uma jovem não enxergava nada, num problema ainda nos seus primeiros dias de vida, e ela conseguiu um emprego como telefonista, né, de um determinado órgão público. E através do telefone ela evangelizava. Que coisa, hein? Ela atendia telefones, ela tinha o tempo que ela podia utilizar o telefone, ela ligava ou ela recebia, e o Senhor revelava essa pessoa precisa de uma palavra, ela falava com a pessoa, daí já ligava para um irmão da igreja, pedia para passar lá, levar para a igreja, dar assistência e tudo mais. E aí você vê o seguinte, não existe limites para nós não levarmos a Salomão aquilo que nós precisamos levar a Salomão. Porque quem dá o recurso, a vinha, é dele. Amém. Ele que dá o recurso. E o que ele espera, né, e a gente vê isso naquela parábola dos talentos também, né? O recurso era do Senhor. O Senhor foi que deu o recurso aos servos, né? Cabia aos servos, então, trazer o resultado para isso aqui. Bom, só para a gente fechar aqui com essa expressão, e que você chamou bem a atenção, Sérgio, da igreja ser propriedade do Senhor, né? Ou seja, ele ser o dono desta igreja. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Um só povo, um só Espírito, que Glórias é a o dono Deus. desse povo, dessa igreja, um só Senhor. Amém. Por isso que a expressão ela é... Interessante que o nome da nação ali não é Brasil, nem Estados Unidos, Isso. a nação santa. Exatamente. É um povo, né? Que está Glória a espalhado, Deus. né? Formando essa nação santificada pelo Espírito Santo. Glória a E o Deus, Senhor. aspecto de geração eleita mostra o momento que nós estamos vivendo.
Amém. A geração eleita para pregar, para anunciar aquele que nos chamou das Amém. trevas para a sua maravilhosa luz. Bendito A geração seja o Senhor. eleita para falar da ação do Espírito Santo, que é a maravilhosa luz, né, da revelação, para falar que Jesus vem. Glórias a Deus. Amém? Bom, se tem um momento nesse programa que é ruim, é agora, porque está terminando. É quando a gente vai chegando ao final do programa, que é esse momento, a gente está caminhando para o final e sempre a gente E pede... hoje foi um programa diferente, né, Sérgio? Foi, Com a hoje... presença do nosso querido Ilustre presença. pastor Adriano. E nesse final a gente sempre pede a um dos pastores que faça uma aplicação daquilo que tratamos, daquilo que conversamos aqui, a vida dos irmãos, é um momento conclusivo. Pedi ao pastor Daniel para trazer essa palavra final. Queridos, sendo pecadores e sem qualquer merecimento, fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz. Passamos então a pertencer ao Espírito Santo que está realizando uma grande obra no meio de um povo que ama a Deus acima de qualquer outro valor. E este povo está pronto, preparado para a volta de Jesus. Louvado seja Glórias a o nome Deus. do Senhor. Bom, lá no início do programa a gente apresentou um QR Code, você lembra? A gente falou que a partir de agora a gente vai trazer em vídeo, mas agora no final a gente continua com esse procedimento que é ter a participação dos irmãos falando ou respondendo a uma pergunta que nos ajuda a formular o roteiro do programa, no caso do programa de hoje. Se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo agora, você vai saber o que vai ser tratado do programa da semana que vem. E ao você responder, você nos ajuda a formular esse roteiro do programa da semana que vem e quem sabe não será a sua resposta, a sua participação, o seu comentário que vai aparecer aqui, como hoje nós vamos trazer dois. O primeiro é de uma conterrânea minha, de Recife, Pernambuco, a nossa irmã Sinara Reis. E a Sinara diz o seguinte: as muitas águas, em Cantares 8:7, apontam para as enxurradas do mundo, mas aqueles que estão firmados na palavra revelada e em obediência ao Espírito Santo estão guardados no grande amor de Deus. O Luiz Henrique Borges, de Campos do Jordão, São Paulo, ele vai mais ou menos na mesma direção. Ele diz o seguinte: as muitas águas falam a respeito das agitações deste mundo, mas que não podem apagar a chama do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então estão aqui duas participações, dois comentários que exatamente falam sobre essa expressão que nós começamos abordando ela, as muitas águas, né, que não podem apagar. A grandeza do amor de Deus, a fortaleza do amor de Deus de uma vinha cujo dono é o Espírito Santo, é resultado deste grande amor e que da parte de Deus nada pode apagar esse amor. As coisas desta vida, do mundo, tudo isso é insuficiente, é desprezível diante desse grande amor. Então, você já sabe, se quer participar, aponta a câmera do seu celular e na semana que vem você já vai ficar sabendo qual a abordagem que vamos fazer na semana que vem e se você responder, nos ajuda a entender a direção, às vezes até a necessidade do povo para isso, tá bom? Então, não deixa de participar. Bom, queridos, chegamos então ao final do programa, né? Pelo menos, não sei se vocês me acompanham no meu pensamento, a presença do Adriano ajudou muito. Glória a Deus, bastante. E eu também fui muito ajudado. Amém. Por todos aqui. Adriano, o que nós sempre comentamos é o seguinte, que esse programa, fazer o programa, nos edifica muito. Sim. Porque nós tratamos da palavra, tratamos da revelação, estamos dentro de uma linha estabelecida pelo Espírito Santo, que é o dono da vinha, né, e que definiu essa linha através da Escola Bíblica Dominical, e a gente vem nessa sequência. Eu falo com o Sérgio, é sempre edificante espiritualmente, Amém. né, É uma bênção. esse programa para nós. Daniel, Pai Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Adriano, Sérgio, Pai do Senhor a todos queridos. Sérgio Souza. Pai do Senhor, Josias, Adriano, Daniel e a todos também. Meu companheiro, pastor Adriano Teixeira, Pai Senhor. Bom, mais uma vez eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. Quando eu digo que eu fui muito ajudado, é porque é muito bom ouvir os companheiros, as palavras edificantes, e eu desejo a todos a paz do Senhor. Glória a Jesus. Bom, você já sabe, nós estamos na TV Manaim, canal 126 via Embratel,
Você pode, se você, na sua cidade, você tem pessoas que trabalham com antena parabólica e tal, você pode comprar o kitzinho comum, aquele kit que serve para tudo quanto é TV. Só tem que vir um instalador, apontar para o sistema RO da Embratel, o satélite D2 da Embratel, você pode assistir. Também a Sky Livre, não é aquela Sky por assinatura, tá? É um sistema da Sky Livre, você pode procurar saber na Sky como é que funciona. E você também nos encontra ali, estamos no canal 85. Estamos também transmitindo em TV aberta para todo o Brasil. Nós temos alguns conteúdos que estão em TV aberta, nós temos, inclusive, ampliado o nosso alcance nesse sentido, e também pela Rádio Manaim ou por algumas rádios que retransmitem esse conteúdo, inclusive fora do Brasil. Então, você que está ouvindo pela rádio, claro, você não tem como apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você está só com áudio, mas você pode ir lá no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, né, com mais de 1 milhão de inscritos, se inscreve lá, acessa esse conteúdo, aponta a câmera do seu celular e participa, será uma bênção, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.